Stranger Things, a série do Netflix que celebra os anos 80 com imensas referências e a sensação de nostalgia que não te deixa do primeiro ao último episódio. As minhas primeiras impressões começaram quando eu vi o trailer e parecia que ia ser uma coisa assustadora, mas não tão clichê. E clichê não é uma coisa negativa, mas as referências, eu não imaginava que ia ter tantas, eu não imaginava que ia ser tão fiel aos anos 80. Só para citar algumas referências da série, nós podemos lembrar de J.J. Abrams em Super 8, que tem aqueles garotinhos e eles são apaixonados por cinema, eles são apaixonados por coisas nerds. E tem aquelas bicicletinhas tão icônicas dos anos 80. A segunda referência é o ET do Steven Spielberg. Depois nós temos toda a conspiração dos anos 80, os projetos científicos secretos, as crianças e tudo que é preciso para fazer uma boa série ser muito boa. Só que a segunda coisa que vocês têm que se atentar e que fez a série realmente ser boa com apenas 8 episódios foi a direção. Faz muito tempo, desde o Super 8 do J.J. Abrams, que eu não vejo crianças atuando tão bem, sendo tão autênticas e ao mesmo tempo levando a série, cara, a outro nível. Mas depois das crianças terem levado a série a outro nível, nós temos também que pontuar a atuação da Winona Ryder. Cara, foi simplesmente incrível. Ela passou de super mãe um pouco ansiosa, porque ela já tinha um quê de meio louca, assim. Quando o Will desaparece, ela começa realmente a ficar muito, mas muito louca. E a atuação dela foi simplesmente perfeita. Ela, como atriz, é a pessoa que mais se destaca na série. Segunda posição, nós podemos pegar o Sheriff Hopper. Ele começou como um personagem que parecia que não ia chegar a lugar nenhum, quando no último episódio eles mostram realmente a backstory dele, o que aconteceu com a filha dele e como isso influencia o que ele tá fazendo ali para encontrar o Will. Desde o primeiro momento até o último momento, ele teve um desenvolvimento como personagem muito bom. E ao mesmo tempo, vamos lembrar que teve só 8 episódios, então tudo aconteceu bastante rápido para ser assim, uma série tão forte, com mitologia, com boa direção. O roteiro foi ótimo também. Continuando com os pontos positivos da série, nós temos personagens que eram chatíssimos no começo e terminaram sendo e participando e se tornando heróis também junto com os garotos. A Nancy, o Jonathan, todos eles se desenvolveram muito bem. E uma coisa que, cara, foi muito boa sacada, foi que o Jonathan e a Nancy parecia que ia ser aquele casalzinho que provavelmente ficaria junto no final, mas a realidade é um pouco diferente, né? Então, a série veio e mostrou que eles podiam ser super amigos, eles podiam ser praticamente irmãos, e no final eles não precisavam ficar juntos romanticamente. E também tem o namorado dela, que acabou também se desenvolvendo muito melhor e ficaram juntos no final. Vocês já devem ter visto por aí em todos os lugares que a série tem muitos pontos positivos, mas vou citar um ponto negativo que talvez seja coisa da minha cabeça. No começo, quando o monstro começa a aparecer, a gente começa a perguntar como eles aceitaram tão rapidamente o fato de existir um monstro, o fato de existir uma dimensão paralela, entendeu? Eu tive a impressão de que isso foi muito rápido, só que no desenvolvimento da história isso meio que é completamente esquecido. Outro ponto negativo foi ainda no começo, quando a criatura aparece e você tem a impressão de que era pra você se assustar com isso, mas na verdade só ativa a sua curiosidade pra saber que coisa é aquela. Aí eu não entendi se era pra mim estar assustada ou se era pra eu continuar com curiosidade pra descobrir que era aquela. Fora isso, as referências e os clichês quase ultrapassam o momento de nostalgia para um momento de, cara, esse povo exagerou. Quase. Mas você esquece disso, porque quando chega no final, cara, você tá tão ansioso para que hajam mais episódios e não há. E também tem essa impressão de que a série vai acabar ali. E você, antes de você ver a última cena, você pensa, caramba, foi tão bom, vai acabar aqui mesmo? Nossa, vamos torcer para que tenha uma segunda temporada. E aí a gente vê a última cena e teve um cliffhanger
para uma possível outra temporada. Eu acredito que todo mundo vai falar que a série foi boa. A série foi boa, a série foi boa, a série foi boa, muitas referências, Steven Spielberg, J.J. Abrams, anos 80, conspiração, foi bom pra caramba. E realmente foi. Eu já falei as coisas negativas que aconteceram e que, cara, foram realmente só essas duas. O Hopper foi incrível, o personagem cresceu bastante. A Winona Ryder fez a mãe do Will super bem, uma mãe que não desiste, não importa a situação e ela acredita, mesmo que beire a loucura, tá tudo ali. Foi impressionante. O Will apareceu muito pouco, mas criou aquela expectativa de, cara, ele vai viver, será que não vai viver e tal. E acabou que foi muito bom e nos últimos momentos você percebe o tanto que, apesar de que você não tenha visto ele ainda é um personagem muito querido. Eleven. Você percebe que foi intencional eles terem escolhido essa atriz para que ela realmente parecesse um garoto e ao mesmo tempo você não entendesse se ela é um garoto ou se é um garoto, se é um garoto ou se é um garoto. E aí você percebe que é uma garota e ainda assim não parece uma garota, mas isso não importa, porque essa foi a ideia e eles escolheram a pessoa perfeita para o papel. Agora as crianças, é aí que entra a parte do clichê que eu te falei. E ainda assim, você começa a gostar dos personagens, a ter aquela nostalgia. E tudo isso bate de uma vez, mas ainda assim você percebe as particularidades dos personagens e eles se tornam queridos pra você. É muito, muito foda, porque, cara, quando você mexe com a nostalgia das pessoas e você acerta, cara, você criou um fandom nesse momento. E Stranger Things foi simplesmente incrível. Os personagens foram interessantes, a história se desenvolveu muito bem, juntou a conspiração com o thriller, com a aventura, isso saiu super bem. Se eu fosse dar uma nota para Stranger Things, seria 9 de 10. E por que 9 de 10? Por que não 10? Porque a única coisa que realmente falhou na série foi o CGI. No começo, até a metade, nós temos o monstro e ele não aparece tanto. E também tem um momento em que mostra ele de costas e tal, e é até aceitável. Mas no momento em que chega nos 2 últimos episódios e ele tem que aparecer mais, você nota o tanto que o CGI falhou nessa hora. Não apenas, talvez, na textura do personagem, como nos movimentos, quando ele tá atacando ali, entendeu? E tem também a lógica dele destruir ou não a parede, que no final ficou meio esquisito, porque ele realmente destruiu a parede, ao mesmo tempo não deveria ter destruído a parede, porque quando tava na casa da mãe do Will, destruiu a parede, depois não destruiu a parede, entendeu? Não. Bem, na escola a parede ficou destruída, e na casa dela não. E nesse caso, na casa dela, ficou parecendo que era coisa da cabeça dela. Então ficou meio confuso isso aí, mas a gente não percebe-se tanto. Então é isso, a série falhou apenas no CGI, e a série ficou incrível do jeito que é. Vamos torcer para que a segunda temporada tenha menos clichês, seja mais original e ao mesmo tempo continue com essa sensação nostálgica de anos 80, que foi o ponto alto da série. Parabéns aos Duffer Brothers e a Winona Ryder, porque a série ficou magnífica. Essa foi a minha crítica sobre Stranger Things. Se você gostou, se inscreva no canal. E se você não assistiu a série ainda, sorry pelos spoilers. E deixe seu like ou dislike e a gente se vê no próximo vídeo.